Muito bem. Apresentar agora a tela inteira, essa tela. Essa tela. Tela 1. Ocultar isso daqui, que isso aqui me atrapalhou lá passada. Aconteceu um negócio estranho aqui. Deixar isso daqui assim. Isso. Chat. Então, gente. Vamos lá. Hoje, a aula vai ser sobre capacitância. E o que é capacitância? Capacitância é uma propriedade de associação. Quando eu pego dois condutores, eu posso associar um número a eles que mede o quanto de carga que eu posso armazenar nesses condutores dado que eu coloco uma diferença de potencial entre eles. A capacitância ela vai ser uma constante de proporcionalidade entre a carga que eu consigo colocar, a carga que eu coloco no condutor. Suponha que eu pego um condutor, dois condutores, põe uma carga Q em um e menos Q em outro. Eu faço essa configuração. Isso vai gerar uma diferença de potencial entre eles. A razão entre carga e diferença de potencial eu chamo de capacitância. E para que isso serve? Vocês estão vendo a lousa? Eu estou falando aqui, mas se vocês não estiverem vendo a lousa, não adianta. Aqui está escrito que vocês estão vendo. Sim, professor, está no título. Sim, beleza. Então, a capacitância, ela serve para muitas coisas, certo? Em particular, objetos com capacitância a gente chama de capacitores. E vocês já devem ter ouvido falar de capacitores. São esses bichinhos aqui. Deixa eu fazer em vermelho. Aqui é um circuito, certo? Circuito ideal, você tem uma bateria, um fio, um negócio que liga e desliga, e componentes elétricos. Você tem um fio e componentes elétricos. Agora, num circuito montado assim, você tem bateria, fio condutor e componentes elétricos. E tem vários tipos de componentes elétricos que você tem. Se você pega uma placa, dessas placas que fazem coisas funcionarem, tipo placa-mãe de computador, placa de um eletroeletrônico, tem um circuito ali dentro, basicamente. E hoje a gente vai ver, então, o primeiro objeto que pertence ao circuito, que é o capacitor, que é esse carinha aqui. Isso aqui é um capacitor, vocês já devem ter visto. E tem vários tipos de capacitores. A gente vai trabalhar com modelos de capacitores, modelos idealizados, porque é assim que a gente sabe fazer conta. E, bom, e aí depois a gente vai fazer considerações gerais sobre isso e depois vai falar sobre o que acontece se eu faço esse negocinho que está aqui na figura. Se eu monto um circuito com vários objetos. No caso, como a gente não explicou o que são vários objetos, a gente só tem capacitores, a gente vai ver o que acontece se eu monto circuito com vários capacitores, que já é melhor do que um capacitor só. É mais geral. Com o tempo, durante a disciplina, a gente vai introduzir outros elementos eletrônicos para
brincar de fazer circuito. Então, o capacitor, ele basicamente, um capacitor armazena carga. É isso que é um capacitor. Um capacitor, ele armazena carga. Eu preciso ver o que eu escrevi aqui em branco. Um capacitor armazena carga. Então, eu tenho uma bateria, isso aqui é uma bateria. Sinal de mais, sinal de menos, isso aqui vai gerar uma diferença de potencial, certo? Então, entre aqui tem um V+, aqui tem um V-, eu chamo de ΔV igual a V+, menos V-. Isso vai gerar uma diferença de potencial e tem um fio ligado aqui. Aqui eu tenho duas placas paralelas que eu vou supor ideais, de modo que o campo esteja sempre na direção normal às placas, ou seja, eu estou desprezando efeitos de borda. Por que eu estou desprezando efeitos de borda? Porque eu não sei lidar com efeitos de borda. Eu diria mais, ninguém sabe lidar de uma maneira bonitinha com efeito de borda. Não só eu, certo? Na física, o que a gente faz muito é modelar por objetos simples, coisas complicadas. Um plano elétrico, um plano infinito carregado, um condutor plano infinito, tem campo constante E igual a sigma sobre epsilon zero na x, onde essa é a direção x. Agora, um campo que não é infinito, um plano que não é infinito, ele tem efeitos de borda, certo? Aqui na pontinha, o campo, aqui na pontinha, o campo não vai de um para o outro, né? Aqui na pontinha o campo faz isso, ele faz coisas estranhas. Mas eu vou desprezar isso daqui, porque eu não quero, porque eu quero modelar o meu capacitor, o meu capacitor como um objeto em que o campo elétrico é constante aqui dentro. Então, capacitor, isso aqui eu vou chamar de capacitor de placas paralelas, porque são duas placas paralelas. Então, o que é? Eu ligo uma bateria nos terminais do capacitor, que é ligar o polo positivo num dos condutores, o polo negativo no outro condutor. Isso vai gerar uma diferença de potencial aqui, né? Se é positivo, se é negativo. Se isso é condutor aqui, um condutor, ele... Como é que é a história? A superfície de um condutor é uma equipotencial, certo? Então, se aqui é V+, aqui ele está com V+. Se aqui é V-, essa placa está com V-. Então, a diferença de potencial da bateria é a diferença de potencial entre as placas, certo? Porque o fio condutor é suposto ideal, os condutores paralelos são supostos ideais. Então, isso é uma superfície ou um objeto equipotencial. Um fio não é uma superfície. Mas tudo isso está na mesma equipotencial. E eu vou querer brincar de armazenar carga. Então, isso aqui, então, são duas placas condutoras, mais bateria. A bateria vai gerar, pela força eletromotriz, né, uma bateria de íons, por exemplo, pelas reações químicas dentro dela, né, quando você liga, vai gerar uma diferença de potencial entre os terminais. Essa diferença de potencial, ela vai fazer com que
existe uma diferença de potencial aqui entre essa placa e essa placa. E mais do que isso, como aqui tem uma diferença de potencial daqui para cá, né? Aqui é mais e aqui é menos. Os elétrons dessa placa, as coisas que os condutores eles têm a propriedade de quererem diminuir diferença de potencial do feitio deles, certo? Eles são assim. Então, esses caras vão querer eu só liguei os fios. Esses caras vão querer, de certa forma, dar conta dessa energia, dessa diferença de potencial. Então, aqui vai ser... os elétrons vão percorrer o fio de modo que a carga aqui fique positiva e a carga aqui fique negativa, de acordo com o potencial aqui, né? Porque aí esse potencial aqui é maior do que esse, e isso vai gerar um campo elétrico dentro do meu bichinho, do meu capacitor. Muito bem? E eu faço a distância aqui muito menor do que raiz quadrada da área, desprezando efeitos de borda. Porque se D é muito menor do que as dimensões da área, a maioria do capacitor vai estar dentro, vamos dizer assim, do campo elétrico. Não vai dar tempo, não vai ter espaço para o campo elétrico fugir. Quanto menor D, mais desprezíveis, em relação à área, mais desprezíveis são os efeitos de borda. Muito bem? Muito bem. Então, esse é o nosso modelinho. Então, aproximadamente, eu posso dizer, então, que E é constante entre as placas. E que E, o módulo de E é sigma sobre epsilon zero. Porque a gente já viu, certo? E aí, sigma sobre epsilon zero é carga total dividido pela área, certo? Vezes 1 sobre epsilon zero. Certo? Total dividido pela área. Sigma é constante, uniforme. Aqui sobre epsilon zero A. Então, meu ΔV vai ser E vezes aquela distância, né, entre as placas, que vai ser QD sobre epsilon zero A, certo? Então, eu tenho que ΔV é proporcional a Q. O que vai de acordo com o que a gente está querendo. A gente está querendo a razão entre uma certa carga, a gente quer a razão entre a carga induzida por uma diferença de potencial e a diferença de potencial. Definimos a capacitância. Capacitância é um nome, certo? Que a gente não sabe o que é, mas agora vai saber porque está sendo definido a configuração como a capacitância da configuração, então vai ser C, que eu vou definir como sendo a carga sobre a diferença de potencial. Eu aplico uma diferença de potencial, isso induz uma carga na minha... Como é que chama? No meu condutor, no meu par de condutores, né, uma mais que a outra menos que, e eu defino a capacitância como isso. Assim, e isso aqui vale Q sobre ΔV
é epsilon zero D sobre A para o capacitor de placas paralelas. Então, assim, a capacitância é a capacidade de armazenar carga. É a capacidade de armazenar cargas. É carga quando as placas estão sujeitas a uma diferença de potencial, que eu vou chamar de DDP. Estão sujeitas a um... Porque eu estou escrevendo, né? E quanto menos eu escrever, melhor fica. A uma diferença de potencial, certo? Então, o meu C é epsilon Q sobre delta V, que é epsilon zero D sobre A. Meu C é Q sobre delta V, que é epsilon zero D sobre A. Então, quanto menor a distância, desculpa, fiz besteira aqui. É epsilon zero A sobre D, certo? Epsilon zero A sobre D. Epsilon zero A sobre D. Né? Isso aqui está errado. Calma, Giovana, a gente vai chegar lá. A sobre D. Por enquanto, a gente tem só um capacitor. A gente vai chegar na associação de capacitores, que é quando a gente tem mais de um, que a gente vai poder colocar em série e em paralelo. Menor a distância. D é maior a capacitância. E quanto maior a área, é maior a capacitância. Por quê? Porque está na fórmula, mas por quê? Porque quanto menor a distância D, o campo elétrico é constante, carga fixa, o campo elétrico é constante. Quanto menor a distância D, menor a diferença de potencial. Quanto menor a diferença de potencial, maior a capacitância. Aí fixo D. Quanto menor a área, menor a carga. Quanto menor a área, menor a carga, menor a capacitância. Quanto maior a área, maior a capacitância. Beleza, gente? Então, isso aqui é chamado de capacitor de placas paralelas. Unidades. De capacitância. Unidade de capacitância, então, ela vai ser chamada de farad. Porque a gente dá nome para unidades de coisas que são importantes. Então, farad, a capacitância é carga sobre voltagem, né? Carga sobre diferença de potencial. Então, um farad é um coulomb dividido por volt. Um coulomb por volt. Muito bem. E aí, então, agora a gente pode partir para capacitores mais gerais. Aqui a gente fez placas paralelas, certo? Tem desenho de placas paralelas. Mas se eu fizer uma diferença de potencial entre dois condutores isolados, são conectados a uma bateria que aplica a eles uma diferença de potencial ΔV.
aplica a eles uma diferença de potencial ΔV. Então, aqui eu tenho um condutor, eu aplico ponho um fio aqui, e aí eu aplico aqui uma diferença de potencial ΔV. Isso aqui vai fazer uma carga mais Q aqui, uma carga menos Q aqui. Isso induz cargas mais Q e menos Q nos condutores. Se a diferença de potencial for, então, o par de condutores, é chamado de capacitor. Se o par de condutores for um par de placas paralelas, ele é chamado de capacitor de placas paralelas, certo? Então, para tensões ou diferenças de potencial não tão grandes, eu posso dizer que Q é proporcional a ΔV. Então, eu vou definir, né? Então, defino do mesmo jeito, só que agora eu não tenho a geometria do meu capacitor, certo? Capacitância. Eu não tenho mais a geometria do meu condutor, isso vale para qualquer condutor, certo? Isso aqui é igual a constante. Nessa aproximação, que é a aproximação que vale, certo? O que acontece se nada? A gente vai tratar só de casos lineares. A gente não vai considerar em que isso aqui depende de ΔV quadrado, ΔV não vai considerar nada disso. Certo? E isso aqui são capacitores, gente. Vocês já viram isso daqui. Isso aqui é um capacitor cilíndrico. Aqui tem os capacitores de placas paralelas. E se eu pego essas plaquinhas que vêm em todos os equipamentos eletrônicos, tem muitas coisas aqui, mas você consegue identificar capacitores, né? Aqui, essas coisas são capacitores, que não são de placas paralelas, tem outra geometria. Muito bem? Muito bem. Então, a gente vai fazer exemplos. Capacitor esférico. Capacitor esférico, ele não aparece em circuito, certo? É uma bolinha. Aí você me pergunta, mas como é que pode, não importa como pode acontecer a bolinha. Eu tenho uma bolinha dentro e eu tenho uma bolinha fora. Eu ligo elas por uma haste isolante, por exemplo, para a bolinha de dentro não cair, certo? Então, eu tenho aqui uma superfície equipotencial de um condutor interno, mais uma outra superfície de um condutor externo. Aí, vamos lá. Vamos voltar aqui. O que acontece se eu ligo, ele induz a carga sai da bateria, vai para cá, ou o contrário, que são elétrons, né? O que acontece se eu desligo a minha bateria? Se eu desligo a minha bateria, a carga continua aqui, certo? Então, eu posso carregar o meu capacitor. Eu carrego ele, se eu desligar a bateria, ele não some. A carga não some, a carga continua lá. Então, eu vou considerar um capacitor esférico, que é uma camada condutora esférica de raio B fora, com carga menos Q, e uma esfera condutora menor de raio A e carga mais Q. Então, a esfera é condutora, a carga está na superfície da esfera. Mostre que sua capacitância é dada por isso daqui, que não é ε0 A sobre D,
certo? A fórmula da capacitância vai depender da geometria do problema, da geometria do capacitor. Aí por isso que uns são melhores do que o outro. Depois mostre como B aumenta, isso se aproxima a sobre KI, certo? Então vamos fazer. Vamos voltar aqui então o negócio. A gente sabe que pela lei de Gauss, vimos que entre A e B, A menor que R menor que B, eu tenho que E igual a E de R na R, e E de R igual a KE. Carga interna, certo? Qzão sobre Rzinho ao quadrado, certo? A gente viu isso. Vocês lembram disso? Não lembra disso, é a hora de rever, certo? KE. Qzão sobre R quadrado. Esse é o campo elétrico dentro do meu capacitor, certo? O meu campo elétrico é radial e varia com a distância. Eu só preciso, para capacitores, eu só preciso o campo elétrico entre os condutores, quando eu tenho um condutor dentro e um fora, ou dois paralelos. Porque eu quero a diferença potencial entre essa esfera e a esfera de cima, de fora, né? E a diferença potencial ela é a integral de linha do campo, menos o campo. Então, a DDP na esfera, a DDP entre as esferas é o quê? A gente também sabe o que é isso. Delta V igual a VB menos VA. Eu vou chamar de VA menos VB. Eu quero sempre que meu delta V seja positivo, certo? Que é menos a integral de B até A de E de R dr. Então, isso aqui é o que a gente já fez essa conta algumas vezes, certo? Isso aqui é KE. Qzão, que esse menos cancela aqui sobre R, variando entre B e A. Igual a KE. Qzão que multiplica 1 sobre R, certo? É 1 sobre A menos 1 sobre B. Muito bem? Então, isso aqui implica que meu ΔV é igual a KE é igual a Q, e multiplica, então, KE B menos A dividido por AB, certo? É isso que ele multiplica. Então, de novo, no caso esférico, o meu ΔV é proporcional à carga. Então, e essa constante de proporcionalidade é uma constante. Desculpa. E o que sobra é uma constante, certo? É uma constante de proporcionalidade. Então, eu defino C, vai ser Q sobre ΔV, que é AB sobre KE, B menos A, certo? Isso aqui é igual. Então, eu vou copiar esse cara. Copiar esse cara. Vou jogar aqui. Estou aprendendo a mexer nessa lousa e nesse programinha. E é muito legal. Recomendo esse programinha. ΔV igual a isso, certo? Então, isso aqui vai me implicar que C, que eu defino como Q sobre ΔV, carga, dado uma diferença de potencial, a carga, eu tenho a carga e aí eu defino quanto de carga que eu consigo, dada uma diferença de potencial. Então, isso aqui é 1 sobre isso, certo? Isso aqui é AB dividido por KE, certo? B menos A.
E a gente mostrou, porque o que está pedindo para mostrar é isso, né? Mostre que C é igual a isso. E a gente mostrou que C é igual a isso. Tudo bem, gente? Vocês já viram isso, né? Muito bem. Então, se B... e aí o que acontece se B é muito maior que A? Aí você obtém o resultado que está no livro. Se B muito maior que A, ou seja, quando B se aproxima do infinito, 1 sobre B menos A é aproximadamente 1 sobre B, certo? Porque B é muito menor do que A. Você expande em Taylor isso daqui, sobrar 1 sobre B. E faz sentido, certo? Implica que C vai ser aproximadamente AB dividido por KE. Vai ser igual a isso, né? B menos A, que é aproximadamente AB dividido por KE, B, certo? Então, isso que implica que C é aproximadamente A sobre KE é igual a 4π epsilon 0A. Certo? Tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? É importante estar acompanhando. A gente vai fazer contas aqui, certo? Capacitor cilíndrico. Eu suponho A e B muito menores do que L. Eu tenho um cilindro dentro de raio A, um cilindro, uma casca cilíndrica fora de raio B, certo? E uma altura L. Como no caso do capacitor de placas paralelas, a gente quer desprezar efeitos de borda. O que é um efeito de borda? Efeito de borda é, se a gente faz o fio infinito, a gente põe a superfície gaussiana aqui, o campo vai estar na direção radial. Mas aí, se eu chego perto da borda, o campo não está mais na direção radial. O campo pode fazer isso daqui. Ele vai se curvando, porque não tem mais motivo para ele estar na direção radial. Certo? Então, eu suponho que isso para desprezar. Porque a maior parte do capacitor, se isso aqui acontecer, vai estar muito fininho, né? A maior parte, o campo não vai fugir do capacitor. A maior parte vai ficar radial, ou aproximadamente radial. Efeitos de borda. De borda é isso que eu falei, do campo fugir do que a gente quer que ele faça. Certo? Vimos que para. Aí o Rzinho agora raio cilíndrico. Certo? Não é mais o raio esférico. O R vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. No TI aqui é Z. Não tem. Certo? O raio é isso daqui, certo? Esse aqui é o meu raio. Ortogonal ao cilindro. Estou chamando de raio porque é um nome. A gente viu que para A menor que R menor que B, se lambda é igual a Q sobre L. É a densidade linear de carga no condutor interno. Quanto vale o campo elétrico? E de A, E de R, certo? Faz assim, φe vai ser integral. Fechada na minha superfície gaussiana de E escalar dA. Eu pego uma superfície gaussiana, que é essa daqui, certo?
que é um cilindro de raio Rzinho e altura Lzinho. Então, isso aqui vai ser igual a Q total, Qzão sobre Y0. E isso aqui vai ser igual a E vezes o tamanho desse negócio. A superfície, então, é 2πr vezes L. E daqui eu tiro que E de R é igual a Q 1 sobre 2πε0. Como é que é? Q dividido por L dividido por R, certo? Vocês estão me acompanhando, né, gente? Então, aqui eu apliquei a lei de Gauss. E escalar dA. Eu achei o campo elétrico. Certo? E de R é igual a isso. Então, E de R. E de R é igual a 2KE, certo? Qzão sobre L, Qzão sobre R. Tudo bem? Então, meu ΔV vai ser menos a integral de A até B. No caso aqui, eu vou pegar de B até A, porque eu quero uma diferença de potencial positiva de E de R dR. Então, é menos 2KE Qzão sobre L, vezes a integral de B até A de 1 sobre R dR, que é menos 2KE Qzão sobre L. Opa, o 2 some, certo? É mais 2, o menos some. Opa. Não, o menos não some. Ln do quê? E A sobre B. Só que eu quero que o meu ΔV, o Ln aqui é negativo, certo? Então, porque A é menor do que B. Então, isso aqui é 2KE Qzão sobre L vezes Ln de B sobre A. Certo? De novo, olha só. De novo, ΔV proporcional a quê? Implica que a minha capacitância é Q sobre ΔV é igual a Q sobre ΔV, então é L, certo? Dividido por 2KE Ln de B sobre A. Tudo bem, gente? E aí a gente viu os 3 tipos de capacitores que vão aparecer para vocês, a menos que apareçam outros. Que é o capacitor de placas paralelas, o capacitor esférico e o capacitor cilíndrico. Com isso, vocês resolvem a vida inteira de vocês aí, pelo menos no que nas coisas referentes a capacitores. O resto eu não posso fazer muita coisa. Tudo bem, gente? Isso que era isso que eu tinha para falar sobre um capacitor. Agora a gente vai falar de mais de um capacitor. Vocês estão me acompanhando, gente? Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês escrevem, porque eu não estou vendo vocês. E aí não adianta. Vamos ver a associação de capacitores. Suponha agora que eu falei de circuitos, né? Circuito é isso. Eu vou pegar uma bateria, eu vou ligar um fio num dos lados num dos condutores, o outro fio no outro condutor. Se eu aplico uma diferença de potencial aqui, isso vai gerar uma diferença de potencial entre os condutores que vai levar as cargas da bateria para cá e vai fazer com que, então, essa diferença de potencial vai fazer com que os condutores
se carreguem. Quando eu desligo, eles vão ficar carregados. Então, esses condutores aqui, que é o capacitor, ele vai armazenar carga quando eu colocar uma diferença de potencial. Então, isso é o que acontece com um capacitor. Mas agora eu quero fazer vários capacitores. Quantos eu quiser. Por isso, associação de capacitores, certo? Então, para isso eu preciso desenhar um circuito. Eu não posso desenhar várias coisas assim. Eu posso desenhar várias coisas assim, mas isso não é legal. Porque se eu fizer isso, eu vou me atrapalhar. Então, eu vou representar por símbolos as minhas coisas. Qualquer capacitor, mesmo que não seja de placas paralelas, eu vou representar por duas barrinhas paralelas. Uma bateria, vou representar por esse símbolo, onde o terminal negativo é menorzinho e tem sinal de menos, o positivo é maiorzinho e tem sinal de mais. Então, a gente sabe para onde estão indo os elétrons, certo? Eles estão fazendo assim. E a chave, que se tiver chave, que eu posso ligar e desligar o meu circuito para carregar ou parar de carregar o meu negócio. Então, esse negócio aqui, eu consigo fazer assim, onde aqui é C, né? Aqui é C, e aqui é menos, aqui é mais, e aqui eu tenho um ΔV, certo? Esse desenho aqui eu estou representando por esse quadradinho. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, né? Então aqui... e agora o que eu quero fazer? Agora eu quero colocar mais de um capacitor aqui. Quero saber o que acontece se eu coloco mais de um capacitor. Vamos lá. Eu posso colocar um enorme número de capacitores. Mas eu vou considerar dois casos, que aí depois você vai quebrando em dois casos em casos até chegar aqui. Que é a associação em paralelo e a associação em série. O que é isso? A associação em paralelo está em paralelo, certo? Um do lado do outro. E aí eu passo aqui dois fios. O que quer dizer que está em paralelo? Quer dizer que é como se isso daqui se comportasse como um fio só, né? Porque se aqui eu tenho V+, o fio, a gente supõe que tem resistência, que é um negócio que até, vamos supor que a gente não sabe o que é, o fio tem resistência desprezível, ou seja, eu não vou perder diferença de potencial. Aqui vai aqui, nesse ponto aqui vale V mais ainda. Ele continua. Nesse ponto ele ainda vale V mais. E aí ele continua, porque o meu fio não é um fio ideal. E aqui, então, ele vale V mais. Certo? E do outro lado ele vale V menos. Isso aqui é V menos, aqui ele vale V menos, ele vale V menos. Tudo bem, gente? Então, a gente tem a mesma diferença de potencial entre cada um dos terminais. Mesma DDP entre cada capacitor C1 e C2. Certo? Ou seja, o ΔV do capacitor 1 igual a ΔV do capacitor 2, que é igual a ΔV da minha coisa, minha bateria. Isso aqui implica que C1 igual a Q1 sobre ΔV1, que é igual a Q1 sobre ΔV. Certo? E C2 é igual a... Isso aqui implica, então, que Q1 é igual a C1 ΔV. Então, C2 vai ser Q2 sobre ΔV2 igual a Q2 sobre ΔV, implica que Q2 igual a C2 ΔV, certo? A carga total do meu sistema vai ser Q1 mais... Então, eu vou ter que fazer assim. Copiar isso daqui para um outro lugar. Então, aqui eu vou fazer assim. Então, a carga total
que vai ser Q1 mais Q2. A carga, porque a carga total vai ser Q1 mais Q2, certo? Então, isso aqui vai me explicar que eu posso definir uma capacitância equivalente CEQ, de modo que eu tenha essa configuração aqui para o meu sistema, onde essa capacitância CEQ vai ser a mesma capacitância gerada caso eu tivesse o meu negócio em paralelo aqui. Então, a minha CEQ vai ser... É como se isso daqui fosse equivalente a isso daqui. Onde aqui é C1, aqui é C2. Meu sistema vai se comportar da mesma maneira, ou seja, a quantidade de carga aqui, então aqui e aqui, eu vou ter a mesma carga aqui. A quantidade de carga nessa configuração de dois capacitores vai ser igual à quantidade de carga em um só, equivalente, como se existisse um capacitor equivalente para isso. Então, eu vou definir CQ. Oh, meu Deus. C equivalente vai ser igual a carga sobre ΔV, né? Que é igual, então, Q1 mais Q2 sobre ΔV, que é igual a Q1 sobre ΔV, mais Q2 sobre ΔV, e a gente viu que Q1 sobre ΔV é C1, Q2 sobre ΔV é C2, certo? C1 mais C2. Então, em paralelo, a capacitância equivalente é C1 mais C2. Em paralelo. Se eu tenho uma associação em paralelo, a minha capacitância equivalente vai ser a soma das capacitâncias de cada um dos capacitores aqui. Tudo bem, gente? Tudo bem. Em particular, notem que a capacitância equivalente é maior que C1, capacitância equivalente é maior que C2. Então, se eu coloco dois capacitores em paralelo, eu estou criando um capacitor efetivo de capacitância maior. Eu junto dois capacitores em paralelo, isso faz com que eu consiga, para a mesma diferença de potencial, armazenar mais carga. Agora, suponha que eu queira armazenar menos carga, né? Aqui a gente fez isso. Agora, suponha que eu queira, ou seja, se eu associo dois capacitores em paralelo, eu estou aumentando a capacitância do meu sistema. Eu estou armazenando mais carga para uma certa DDP. Agora, suponha que eu queira, por algum motivo, tenho dois capacitores com bastante capacitância, mas eu preciso de um que não tem, que armazene menos carga, por algum motivo. A gente sempre quer mais coisa, agora quer menos coisas. Então, a gente quer agora um negócio, uma associação de capacitores, tal que se eu der dois capacitores, eu vou obter um equivalente de capacitância menor. E aí eu ponho eles em série. Em série quer dizer que está um depois do outro no meu circuito, certo? Tem bateria, o fio, aí tem um. Aí tem outro fio, aí tem outro. Aí tem outro fio e volta para a bateria. Tudo bem, gente? Então, aqui, eu tenho... Quando passo daqui para... Eu tenho aqui, de novo, V+. Aí aqui vai ter V+. Certo? Aqui vai ter V-, aqui vai ter V-. Só que aqui tem um negócio que eu não sei o que é. Quando passa daqui para cá, vai ser V+, menos ΔV1, certo? Aí quando passa daqui para cá, eu vou ter que V- é igual a V+, menos ΔV1, menos ΔV2. Menos
V menos igual a V mais. Menos delta V1 menos delta V2. Certo? Porque cada vez que eu passo um capacitor, tem uma diferença de potencial entre eles, então eu perco potencial, vamos dizer assim. Tem uma diferença de potencial, certo? É como se eu tivesse, então, eu vou desmembrar o meu desenho, certo? Toda vez que passo por uma ponta, muda o V. E note que passou por duas pontas, certo? Ele está aqui. Lembra que aqui tem uma carga positiva e uma carga negativa? Aqui tem uma carga positiva, aqui vai ter uma carga negativa. Então, se tem uma carga positiva e uma carga negativa, vai ter um campo elétrico aqui. Se tem um campo elétrico, tem uma diferença de potencial, que vai ser ΔV igual a menos ED, ou menos a integral. Então, ΔV, aqui associado a esse negócio, menos a integral de linha de E escalar ds, que para o caso de placas paralelas é menos ED. Então, eu tenho um ΔV1 associado ao capacitor. Ele passou o capacitor. Tem o fio, tem o capacitor e tem o outro fio. Então, aqui tem um potencial. O capacitor ele tem duas camadas de cargas. Aqui tem um campo elétrico dentro dele. Eu perco. Enfim, existe uma diferença de potencial dentro dele. E aí, o potencial do outro lado ele é menor. Tudo bem? Tudo bem? Então, tudo bem. Então, eu tenho que Q1 é a carga no capacitor 1. Que a capacitância é carga sobre potência, sobre DDP. Então, a carga é DDP sobre capacitância. A delta V1 sobre C1. E Q2 igual a delta V2 sobre C2, certo? Então, agora eu vou desenhar isso aqui separado. Suponha que eu vou desmembrar isso daqui na seguinte maneira. Ó. Eu tenho aqui esse pedaço. Aí eu vou ter esse pedaço. Esse pedaço. E eu vou ter esse pedaço. Eles são todos juntos, certo? Eu estou desmembrando só para ficar mais claro. Então, aqui, se é mais, aqui é menos, aqui vai gerar uma carga mais Q. E aqui vai gerar uma carga menos Q. Só que aí isso aqui vai induzir. Isso aqui vai ser um condutor, certo? Aqui tem uma placa condutora, aqui tem uma placa condutora, aqui tem um fio condutor. Então, isso é um condutor. Um condutor, ele redistribui a carga da maneira que ele quiser para dar conta das outras cargas. Então, aqui, essa carga positiva vai atrair cargas negativas. Aqui vai ter um menos Q. E aqui é menos Q, então isso aqui vai ter um mais Q, que vai ser induzido por essa daqui. Então, essa parte de dentro é como se fosse um condutor, esse pedaço de dentro. Certo? Aí, se eu olho para cá, está acabando minhas cores. Eu só tenho 5 cores. Então, isso aqui diz que para mim, o meu capacitor 1 tem Q1 igual a Q. O meu capacitor 2 tem Q2 igual a Q. Os dois são iguais a Q. Então, é igual a Q e é igual a Q. Então, quando a minha associação de capacitores sai em série, então um depois do outro, os dois capacitores vão ter a mesma carga. Se eles têm a mesma carga, a diferença de potencial é diferente, certo? Aqui vai ser Q sobre C1, Q vezes C1, e aqui vai ser Q vezes C2. Tudo bem? Então, defino uma capacitância equivalente
C e Q, de modo que a quantidade de carga que é armazenada, né, nesse meu sistema hipotético vai ser a mesma quantidade de carga armazenada nessa associação. A gente viu que no caso de em paralelo, a quantidade de carga é Q1 mais Q2. Aqui a gente viu que a quantidade de carga armazenada aqui é Q, porque esse cancela com esse, só que a carga induzida, a carga total é zero, fica só Q. Então, então eu vou escrever como C equivalente. Ok, sobre ΔV. Então, Q é igual a C equivalente ΔV. Certo? E aí, então, eu tenho que meu Q sobre Q e ΔV é ΔV1 mais ΔV2. Certo? Então, eu tenho essas expressões aqui. Quero essas expressões aqui. Certo? Essas expressões me dão o que eu quero. Então, isso aqui vai implicar que a carga sobre a capacitância equivalente vai ser meu ΔV, vai ser meu ΔV1 mais ΔV2, que vai ser ΔV é carga sobre capacitância. Então, isso aqui é Q1 sobre C1 mais Q2 sobre C2. Mais Q1 é igual a Q, certo? Isso aqui é igual a Q, isso aqui é igual a Q. Então, isso aqui. Então, Q sobre C. Q. Então, isso aqui. Q sobre C equivalente vai ser igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2. Isso aqui implica que 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Para dois capacitores. Ou C equivalente é igual a C1, C2 por C1 mais C2. Então, 1 sobre C equivalente, em particular, 1 sobre C equivalente é maior que 1 sobre C1. Isso implica que C equivalente é menor que C1. E também C equivalente menor que C2, porque é só trocar 1 por 2. Então, na associação em série, eu pego duas capacitâncias grandes e transformo numa capacitância equivalente pequenininha. Tudo bem? Então, em paralelo, eu consigo aumentar minha capacitância, armazenar mais carga. Em série, eu armazeno menos carga para uma dada diferença potencial. Certo. Então, é isso. Em paralelo, eu olho para o meu sistema como se a carga que é armazenada aqui para uma ΔV é a carga de um capacitor com C1 mais C2. E nesse sistema, a carga para um dado ΔV é a carga para um capacitor também, que seria se fosse só um capacitor com esta capacitância. Tudo bem, gente? Tudo bem. Exemplo. 3 capacitores. Agora o exemplo, né? A gente vai juntando capacitores, porque afinal de contas é isso que a gente faz. 3 capacitores estão conectados a uma bateria, como mostra a figura. Essa é a figura. Suas capacitâncias são C1 igual a 3C, C2 igual a C, C3 igual a 5C. Qual é a capacitância equivalente do sistema? Desse conjunto de capacitores. Aí eu pergunto, qual é a capacitância equivalente desse conjunto de capacitores? O que eu sei fazer? Eu sei calcular a capacitância de um capacitor e eu sei calcular a capacitância equivalente de 2 capacitores. Mas aqui eu tenho 3 capacitores. E a gente vai fazer isso até o infinito, certo? Depois faz com 4, depois faz com 5, com 6.
E aí, uma hora nunca termina, né? Mas como é que eu resolvo um problema desse? Para eu resolver um problema desse, eu tenho que olhar, eu tenho que transformar isso em uma associação de capacitores, sendo parte dela em série e parte em paralelo. Não dá para considerar C1 e C2 como em série, porque a diferença de potencial aqui é igual a diferença de potencial aqui. Então, se eu considero C1 e C2 como em série, eu estaria fazendo isso daqui, e eu fechei meu circuito, e esse daqui ficou para lá. Então, o que dá para fazer, é falar que, é que eu já sei o que tem que fazer, certo? Mas vamos olhar. Sempre que aparecer um negócio assim, é bonitinho. Ó. Sempre que aparecer um negócio assim, quer dizer que tem 2 pontos e 2 pontos aqui, significa que eu posso. Eu vou redesenhar isso. Se eu tivesse redesenhado de outra maneira, esse desenho é o livro, né? Se você desenhar de outra maneira, você vai ver rapidinho o que tem que ser feito. Você vai ver que isso aqui é a mesma coisa, certo? Aqui tem C1, aqui tem C2, só que aqui eu vou fazer isso daqui. O fio, eu posso mexer no fio, certo? Aqui tem C2, aqui tem C3, eu só estou ligando o fio de outra maneira, mas isso não muda o sistema. Então, dá um certo trabalho e não é tão óbvio assim como começar um problema desse. Em particular, se você está treinando de resolver capacitâncias equivalentes de circuitos, dá um certo trabalho. Você pode ficar testando combinações, até que você vê que, sim, isso vale. Mas como é que eu sei que isso vale? Eu sei que aqui tem V+, certo? Então, aqui vai ter V+, aqui vai ter V menos delta V1, mas esse valor que está aqui, ele está aqui também, certo? Porque o fio não tem resistência. E aí esse valor aqui vai estar aqui. Então, esses 2 capacitores vão estar na mesma energia potencial, no mesmo potencial. Então, é como se eu colocasse um fiozinho aqui. Eu posso olhar para isso. E olhando para cá, vocês concordam que isso aqui é o mesmo circuito que isso, certo? Se é o mesmo circuito que isso, então eu posso... Então, o problema está resolvido. Porque aí eu faço o quê? Eu calculo aqui a capacitância equivalente desse subsistema, e aí depois ele vai estar em série com esse, então eu resolver um em paralelo, depois pegar ele e resolver um em série, certo? E aí aqui eu faço assim, eu apago, e aqui eu já tinha o meu desenho, certo? Eu não preciso mais do meu desenho, porque eu desenhei. Mas enfim, deixa ele aí, né? Então, a associação em paralelo eu vou querer substituir esse negocinho aqui que aqui é C2 e aqui é C3, vou querer substituir esse negocinho por um negocinho que vai ter uma capacitância equivalente que eu chamei de C4, certo? Como está em paralelo, eu sei que C4 é C2 mais C3. C2 vale C e C3 vale 5C. Isso implica para mim que C4 é igual a 6C. Tudo bem? Não é simples fazer essa divisão. Tem que treinar. Tem que treinar como é que eu divido da melhor maneira para que o meu sistema seja quebrado em associações de 2 a 2 em paralelo ou em série. Que aí eu consigo resolver em paralelo, eu consigo resolver em série.
Ou se eu tivesse 3 aqui, eu conseguiria resolver, como sendo também C1, C2 mais C3, né? Eu resolvo 2, depois resolvo mais um. C2, C3 mais Cn, certo? Então, aqui eu consegui resolver o meu problema. Mas não acabou, certo? Não acabou. Eu vou apagar esse negócio aqui. Não, eu vou apagar aqui. E eu tinha guardado um desenho aqui. Então, isso aqui é igual a isso daqui. Onde aqui eu tenho C4, que é igual a 6C. Que é C2 mais C3. Então, o que sobra para mim, sobra o seguinte. Eu tenho aqui é menos, aqui é mais. Aqui eu continuo com C1. E aqui eu vou ter uma capacitância equivalente. Capacitância equivalente quer dizer que ela guarda a mesma carga para uma dada diferente potencial, que é C4. Isso aqui é uma associação em série. Se ela é uma associação em série, eu vou definir 1 sobre C equivalente do meu sistema como sendo igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C4. Eu sei que C equivalente é do meu sistema. A capacitância equivalente do meu sistema. Então, isso aqui é 1 sobre C1 mais 1 sobre C4. É igual, isso aqui implica para mim que C equivalente é igual a C1, C4, dividido por C1 mais C4. E C1 vale 3C, certo? Isso aqui é 3C vezes C4, que é 6C, dividido por 3C mais 6C. Então, aqui dá 18, aqui dá 9, certo? Eu posso errar essas contas, vocês conferem. Capacidade equivalente é igual a 2C. Capacitância equivalente é igual a 2C. Certo? Resolvido o problema. Bem, achei a capacitância equivalente. Mas não acabou, porque o problema ele pede várias coisas. Várias coisas. Muitas coisas. Certo? Capacitância equivalente foi: estabeleça a classificação dos capacitores de acordo com a carga por eles armazenada. Ou seja, a carga em C1, a carga em C2, a carga em C3, da maior para menor. Então agora B. Então agora eu vou apagar esse negócio aqui que eu tinha guardado em todas as... Agora eu quero saber B. Q1, quem é Q1, quem é Q2 e quem é Q3. Vamos lá. Eu sei que na associação em paralelo, que é que eu tenho que ΔV é o mesmo, certo? A gente viu, ΔV é o mesmo. ΔV em paralelo Q2, ele é o mesmo aqui e aqui. Então, ele é Q2 sobre C2, que ele é igual a Q3 sobre C3. Certo? E eu sei quem que C2 e C3. C2 é igual a C e C3 é igual a 5C. C2 igual a C, C3 igual a 5C. Então, daqui eu tiro que Q2 sobre C é igual a Q3 sobre 5C. Isso implica que Q2 é 1/5 de Q3. Certo? Eu achei Q2 em função de Q3. Na associação em série, que essa associação em série, aqui eu vou ter isso daqui,
Aí isso aqui eu vou chamar de C1, isso aqui de C4, né? Na associação em série, a gente viu que as cargas nos dois são constantes. Carga total, então vai ser C1. Carga C1, V1, certo? C1, delta V1, mais, que é igual a C2, delta V2. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Delta V, C4, delta V4. Mas eu posso dizer que isso também é igual a Q4, certo? Então, C1 delta V1 igual a Q4. E Q4, eu sei que Q4 é Q2 mais Q3. A carga aqui é igual à carga aqui. Certo? Então, isso aqui é Q4 igual a Q2 mais Q3. Então, desculpa, chamar isso aqui de Q1. Então, Q1 igual a Q2 mais Q3. Daqui eu tiro que isso aqui é 6/5 de Q3. Então, isso aqui, suponho que isso aqui seja o resto da folha. Então, eu tenho que Q1 é 6/5 de Q3, é maior que Q3, é maior que Q2. Tudo bem? Tudo bem. Agora ele pergunta DDP. Ele pergunta delta V1. Opa. Pergunta. Quem é delta V1? Quem é delta V2? Quem é delta V3? Eu sei, como eu falei para vocês, sei que isso aqui é a letra C. C. Eu sei que, como aqui ele vai estar na mesma diferença de potencial nesse ponto e nesse ponto, eu sei que meu ΔV paralelo ΔV1, que é igual a ΔV2, desculpa, igual a ΔV3. A pergunta é, quem é ΔV1? Porque se eu souber quem é ΔV1, eu sei dizer se ele é maior ou menor. Mas o ΔV paralelo é a carga na associação em paralelo dividido pela capacitância em paralelo, que eu não consigo desenhar, então eu vou soltar e vai desaparecer, dividido por C4, lembra? Que isso aqui era C4. Então, isso aqui que é paralelo é Q2, mais Q3 dividido por C4. Então, como é que ficou? Delta V2 é igual a delta V3. Também. Então, eu sei que se eu fizer, e eu sei que a carga, voltando, eu sei que a carga aqui é igual à carga aqui, porque está em série. Quando eles estão em série, vou voltar aqui. Quando eles estão em série, a carga nesse capacitor é igual à carga nesse capacitor, porque eu posso olhar a parte interna, a parte desse circuito aqui que está em azul, eu posso olhar como sendo um condutor,
Então, dado uma carga aqui, vai induzir uma carga vai vir uma carga do outro lado, e aqui a carga total é zero, dentro desse condutor azul. E aí, se a carga total é zero dentro do condutor azul, isso quer dizer para mim que a carga aqui é mais Q menos Q, aqui vai ser mais Q menos Q também. Vamos voltar para o nosso problema. Eu calculei C4, eu calculei a capacitância equivalente, eu calculei aqui em são Q1, Q2 e Q3, em função de um deles, certo? Então, agora, o que eu estou dizendo para vocês é que Q1 é igual a Q2 mais Q3 em série. Ou seja, Q1 vai ser igual a Q paralelo. A carga aqui vai ser igual a carga nesse sistema. Certo? Então, delta V1 igual a Q1 sobre C1. Que é igual a Q1 dividido por 3C. O delta V2 e o delta V3, eles são Q par sobre C4. Isso aqui, então, é Q1 dividido por C4. C4 a gente calculou que é 2C, certo? C4 é 2C. Não, desculpa. C4 é 6C. C4 é 6C. Então, isso aqui é igual a 2 delta V2 é igual a 2 delta V3, certo? E aí está resolvido. Então, delta V1, ou seja, delta V1 é igual a 2 delta V2 é igual a 2 delta V3. Então, delta V1 maior que delta V2 maior que delta V3. Tudo bem? O que faz sentido, porque se aqui tem uma carga igual aqui, o quanto que eu perco de potencial aqui é o quanto que eu perco de potencial ao passar por esses dois. Então aí eu perco um tanto aqui, né? De modo que o que eu perco aqui, eu perco o mesmo tanto nos dois. Mas como tem dois, vocês entenderam, né? Tudo bem? Aqui é igual. Tudo bem, gente? Então, quando a gente tem mais de dois capacitores, a gente tem que tentar quebrar essa associação de vários capacitores em associações pequenas de dois capacitores, associações que eu consigo colocar ou dois em série ou dois em paralelo, aí eu calculo 2 a 2 e vou, e nem aqui eu vou calculando esse, depois soma com o outro, vai calculando 2 a 2 até ficar um só, um equivalente. Tudo bem? Tudo bem. Então agora vamos falar de energia armazenada no capacitor carregado. Quando eu carrego um capacitor, acontece alguma coisa, certo? Carregando. Tenho que aplicar um delta V da bateria. Eu aplico o delta V na bateria, e aí começa a gerar uma diferença de potencial entre os condutores devido às cargas que vão chegando, né? Isso é rápido. Mas a carga vai chegando de pouquinho, mais rápido. Então, eu tenho que o trabalho necessário para carregar o capacitor vai ser igual à variação da energia potencial do meu sistema. O que é o meu sistema? No início é capacitor descarregado, depois é capacitor carregado, com toda a carga. Certo? Energia
variação da energia de duas configurações. Configuração inicial sem carga, e a configuração final é a carregada. Então, quem é? E sempre no processo de carregamento, a capacitância vai ser a carguinha que está na minha placa, dividido pela diferença potencial entre as placas, certo? Então, o meu DW ele vai ser o ΔV de Q, dQ. O W vai ser o quê? Que é o W? O W, ele é o trabalho, ele é a diferença potencial vezes a carga. Então, o meu DW é a diferença potencial vezes o dQ. Só que o meu ΔV de Q é Qzinho sobre C. Então, o meu W total vai ser integral de Qzinho sobre C dQ, de 0 até minha carga total, que é meio de Q quadrado sobre C. Certo, gente? É o processo de carregamento. Rede. Caiu minha conexão, mas já voltou. Por isso que aparece. Isso. Eu posso escrever o U como Q quadrado sobre 2C. Aqui está. Cada vez que venta aqui, a conexão cai. Então pode cair a qualquer momento. O meu é Q quadrado sobre 2C, que eu posso escrever como o Q igual a C ΔV, eu posso escrever como meio de C ΔV ao quadrado. Certo? Tudo bem, gente? Então, para placas paralelas, o U é igual a meio de C ΔV ao quadrado, só que ΔV é igual a ED, a gente já fez essa conta, E é igual a sigma sobre epsilon zero, que é igual a Q sobre A epsilon zero. Daqui eu tiro que C é igual a Q sobre ΔV, né? Aí o E cancela, certo? Isso aqui então é epsilon zero A sobre D. E aí então o meu U é meio de C ΔV ao quadrado, que é igual a meio de C. Então é meio de epsilon zero A sobre D vezes ΔV ao quadrado, E quadrado, D quadrado. Então, meu U ele vai ser igual a meio de epsilon zero AD vezes Z quadrado. E então, AD é o volume. Certo? Então, para placas paralelas, eu posso calcular
dessa forma, eu sei que a minha capacitância é essa, eu posso calcular a energia potencial, que é meio de C delta V quadrado. Então, defino a densidade de energia. Vou definir meu Uzinho como sendo Uzão sobre volume. Densidade de energia, energia por volume, que é Uzão dividido por AD. Então, isso aqui é meio de ε0 E quadrado. Então, a minha densidade de energia depende de E quadrado. É como se a minha energia aqui no meio de kx quadrado é energia potencial de um oscilador harmônico, certo? Uma mola. É como se a minha energia, densidade de energia, fosse o equivalente aqui a meio de kr quadrado. É como se a minha densidade de energia tivesse armazenada no campo elétrico. O campo elétrico ele tem energia, vamos dizer assim. Então, isso aqui é como se a energia está armazenada no campo elétrico. Por quê? Porque eu tenho um campo elétrico entre as placas do capacitor. Então, a minha energia, eu posso interpretar ela como estando armazenada nesse campo elétrico. Ou no capacitor, ou no campo, porque ela depende do campo elétrico, né? É uma maneira de ver isso daí. Para terminar, gente, queria falar de meios dielétricos. Falar rapidinho de meios dielétricos. O que são meios dielétricos? A gente supôs até agora que é como se tivesse vácuo entre as placas do capacitor. Mas suponha que agora eu tenha um material dentro do meu capacitor. Material é um pedaço de coisa, e esse pedaço de coisa tem moléculas, certo? Tem pedacinhos. Esses pedacinhos, quando eu aplico um campo elétrico num pedacinho, a gente viu na primeira aula que isso polariza o meio. Isso faz com que essa carguinha aqui, por exemplo, se eu aplico um campo elétrico nessa direção aqui, essa carguinha traz isso aqui. Esse campo elétrico puxa para cá cargas negativas e empurra cargas positivas. Então é como se, ao aplicar um campo elétrico aqui, as cargas se alinhassem, os dipolinhos, ou gera uma distribuição de carga com mais aqui, menos aqui, ou contrário, não sei como vocês estão vendo, de modo que vai existir uma carga aqui, e isso aqui vai ter uma carga menor. É como se diminuísse a carga aqui, mas a carga continua a mesma. Eu subtraio isso daqui. Vai existir uma densidade de carga aqui positiva e uma densidade de carga aqui negativa, superficiais. Então, aqui, essas cargas vermelhinhas, positiva e negativa, elas vão gerar um campo elétrico induzido, indo do positivo para o negativo. Então, o material polarizado, digo, os pedacinhos as cargas vão se alinhando, as cargas internas, vai fazer com que exista um campo elétrico induzido na direção contrária. E, na maioria dos casos, o campo elétrico induzido ele é proporcional ao campo elétrico que eu apliquei. Menos é zero, no sentido contrário, né? Então, o campo elétrico total aqui é menor. Então, o campo elétrico total é menor que zero. Então, eu vou escrever E total igual a E0 dividido por uma constante K, que eu vou chamar de constante dielétrica.
do meu material. Muito bem. Que é maior do que 1. Porque E total é menor que zero. Então, meu ΔV desse capacitor aqui vai ser E total. Vezes a distância, né? Que é igual a E0 dividido por kappa, vezes a distância. Que é igual a 1 sobre kappa. Meu ΔV, zero, se eu não tivesse dielétrico. Então, se implica que ΔV é igual a 1 sobre kappa, ΔV zero. Então, se eu definir C como carga sobre ΔV, isso aqui, como deve ser, certo? Isso aqui, então, é Q V0, ΔV0 sobre kappa, é kappa Q sobre ΔV0. Então, o meu C vai ser kappa C0, onde C0 seria o dielétrico, ele aumenta a capacitância. O dielétrico, ele aumenta a capacitância. Se eu coloco um dielétrico no meio do capacitor, o que eu estou fazendo? Eu estou permitindo que, para uma dada diferença de potencial, eu consiga armazenar mais carga. Ou, do jeito que a gente está fazendo, para uma dada carga, eu preciso de uma diferença de potencial menor, certo? V0 sobre kappa. Para armazenar uma dada carga, eu preciso aplicar com a minha bateria uma diferença de potencial menor, certo? Então, é como se o capacitor sentisse uma diferença de potencial menor do que a diferença, ou seja, a diferença de potencial entre as placas, ela é menor do que a diferença de potencial da bateria. Então, o capacitor, ele tem essa propriedade, o dielétrico, ele tem essa propriedade de aumentar a capacitância do sistema. Tudo bem, gente? Acabou. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Beleza? Beleza.